Muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. Nós temos o grandíssimo privilégio de ter você aqui conosco ao longo de todos esses episódios, aprendendo sobre os mais diversos temas à luz da Bíblia. E hoje não será diferente. Você terá a oportunidade, junto conosco, de aprendermos um pouco mais sobre um assunto que é um tanto controverso e polêmico, principalmente dentro das igrejas. Mas antes eu quero cumprimentar aqui meu amigo, comentarista, Antônio Carlos de Santana. Boa noite, Santana. Boa noite, meu amigo Magno. Como sempre, um prazer todo final de semana, né? Toda semana a gente está aqui reunido e a gente aprende também, e a conversa é agradável, a gente dá risada e a gente aprende, conversa, e hoje não vai ser diferente. Então, a cada semana é um privilégio muito grande estar participando aqui do Na Bíblia Pode. Maravilha. E o nosso convidado especial deste dia, Dr. Elias, médico neurologista. Um prazer ter aqui conosco, doutor. Obrigado por ter aceitado o convite e boa noite, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz de, a cada vez que sou chamado aqui à Central de Lauro, vocês são estudiosos, vocês são pesquisadores e vocês são competentes. Aqui tem muito profissional de saúde e eu realmente considero um privilégio de estar aqui com vocês, Santana, Magno, Stephanie, e neste momento estou à disposição para as perguntas de vocês, fáceis, as difíceis vocês dão aí para Stephanie, que ela vai pesquisar e vai cuidar de achar respostas, né? Ela tem sido nossa enfermeira na clínica, nos programas de vida saudável. Ela é uma moça aplicada. Então, confio que Stephanie vai resolver o que eu enroscar. Pronto. Legal. É, Santana. Na verdade, o doutor Elias, ele já é cliente nosso aqui, né? É a segunda vez que ele participa de um podcast, porque nas outras edições já esteve aqui e trouxe grande contribuição aqui pra gente, e a gente meio que sugou ele o máximo que a gente pôde, e hoje não vai ser diferente, viu, doutor? Misericórdia. Rapidinho, as 3 horas vão passar rapidinho, né? Que Passa nem vai sentir. rapidinho, Vamos então fazer uma oração para que Deus possa nos ajudar a conduzir esse episódio como de praxe. Querido Deus, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos conduza, que Teu Santo Espírito nos use como instrumento, mas também nos faça aprender mais de Ti através dessa conversa que teremos aqui. Amém. E que essa mensagem alcance todos os corações a quem o Senhor deseja salvar. Amém. Te rogamos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém. Doutor, o assunto drogas no meio cristão, ele é bem polêmico, né? Hoje em dia até as opiniões se dividem, né, em relação a isso. Mas uma coisa que, independente das opiniões em relação ao uso das drogas, tenham, o que é interessante, importantíssimo saber é sobre os efeitos não, sobre o grande dano, a causa de se colocar à disposição de um uso de uma substância, seja ela lícita ou não. No aspecto neurológico, como é que funciona isso? Magno, a primeira coisa que eu gostaria de colocar e fixar hoje à noite aqui é como que uma pessoa, um adolescente principalmente, sai de uma vida saudável, princípios cristãos, de uma infância ou até de uma conversão para o cristianismo, entrega seu coração, sua vida a Cristo e, de repente, se vê mergulhado no mundo das drogas. Isso não acontece assim, do nada, da noite para o dia. O indivíduo está na igreja, buscando a Deus, lendo a palavra, e daqui a pouco, à noite, sai com os amigos e já entra nas drogas. Não é dessa forma. E eu gostaria de destacar bastante isso. Em primeiro lugar, a gente ouve sempre falar nas más companhias. E todo mundo pensa que
ou a maioria das pessoas pensa que más companhias são delinquentes, pessoas... Não, você não tem como, muitas vezes, distinguir se uma companhia será má ou boa. Visualmente, as pessoas mais, eu poderia usar um termo, depravadas, às vezes tem uma aparência maravilhosa, tem uma fala, uma conversa... São carismáticas, exatamente, né? Exatamente. Uhum. E você não imagina que a pessoa vai levar você para uma festa, né, de cristãos, né, é 15 anos de alguém, é um aniversário, e aí você chega, e como as coisas começam? Começam utilizando algumas substâncias alcoólicas no refrigerante, substâncias alcoólicas nos energéticos, substâncias alcoólicas, e às vezes, por exemplo, vodka, que é quase álcool puro, numa inocente soda. E você tem um gosto assim um pouco mais forte, e a pessoa fala, não, mas isso aqui é o quê? Não, é uma soda, é diferente. E o indivíduo vai aumentando a sua frequência nas festas e aumentando o seu uso dessas bebidas chamadas batizadas, misturadas. Uhum. E quando ele não se dá conta, cerveja sem álcool, você não pode imaginar o quanto a cerveja sem álcool é um caminho para a cerveja comum. Uhum. Muito, muito claro, muito, porque a pessoa tem ali o sabor, tem ali o aroma, e aí um determinado momento, um determinado dia, ele não tem, está com vontade, notem, o vício já está despertado, e não encontra uma com álcool, fala assim, não, só hoje, aí toma uma cerveja comum. E quando se dá conta, não pode mais viver sem o álcool em alguma de suas formas. Este caminho só tem uma maneira de evitar. É como se diz na sociedade, na Associação de Alcoólatras Anônimos, a jamais tocar no primeiro gole. Essa é a única segurança. Então, você vai a uma festa e alguém te passa um refrigerante. Já começa que não está muito bom isso aí. Né? Você sabe que o refrigerante tem 25% de açúcar, que é um ácido que mata. A sacarose é um ácido que traz grandes prejuízos à saúde. Viciante também. Viciante também. A Nestlé foi acionada em países da Europa por terem comprovado a presença de açúcar no famoso leite em pó e teve que pagar pesadas multas. Então, você utiliza refrigerante, você já está abrindo uma porta. Muito melhor seria utilizar os sucos vegetais. Hoje você tem as polpas. Quando eu era menino não tinha polpa. Você usava as frutas mesmo. Era mais difícil, era mais caro. Hoje a polpa custa muito baratinho e você pode fazer o suco do que você queira. E se você quiser adoçar hoje, existe tanta produção de mel. Hoje você tem aí uma grande produção de mel verdadeiro, porque também o mel é onde mais se falsifica. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar estabelecido. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Esse é uma grande fala da hipocrisia. Como lícitas? Se é droga, é droga. Ah, mas se você usar café descafeinado, então você não tem problema.
A cafeína não é o pior problema do café. É péssimo. A cafeína afeta os centros nervosos. A cafeína é tão danosa que eu tenho 2 mestres em neurocirurgia. Eu sou neuroclínico. Eu fiz residência em neurologia e neurocirurgia, mas eu preferi a especialização neuroclínica porque eu tenho o viés da medicina do estilo de vida, da medicina natural, não que exista uma outra medicina, mas dos produtos naturais, dos medicamentos, dos tratamentos naturais como um recurso da medicina para a melhor qualidade de vida. Então, por isso eu fiquei na clínica, não me delonguei muito. Depois da residência não fui mais para a sala de cirurgia. Mas então, 2 dos meus melhores mestres, o primeiro, o Dr. Jaime Viana, já faleceu, e o outro mais recente está aí, é um grande mestre, mas ele não opera mais. Por quê? Eles tinham um tremor, um tremor essencial, como podemos dizer, que não permitia mais o uso do bisturi. No cérebro você não tem espaço. Não tem condições. Né? Uma coisa é operar o abdômen, o intestino, você tem metros e metros de alças intestinais, mesmo assim há perigo, mas no cérebro você não pode. Então me lembro na residência que o doutor Jaime ficava olhando e falou: olha, vão por aqui, façam isso, não façam assim, resolvam dessa forma, mas ele não pôde operar mais. Foi o iniciador da neurocirurgia aqui na Bahia. Mas ele tomava café tanto, mas tanto, que em plena cirurgia, ele já faleceu, por isso eu estou falando isso, em plena cirurgia, vinha o pessoal de sala, trazia café, tirava a máscara, ia lá, bebia e voltava. Era uma loucura. Ele já não operava mais, mas o resultado foi esse desastre. É uma pena, né? Outro profissional que eu conheço, grande neurocirurgião, também parou de operar. E outras histórias que eu poderia citar de profissionais de grande capacidade que perderam cedo na vida a sua condição e pelo vício, não, você fala, bom, mas só o café fez isso tudo? É provável que houve outras condições, mas a cafeína foi o principal. A porta de entrada. Então, a cafeína não é algo bom. E o café descafeinado? Número 1, não existe uma retirada completa da cafeína. Isso é uma tolice. Os laticínios, né, sem lactose, porque hoje está muito claro que a lactose é um mal. Há muitas pessoas que têm intolerância, então está lá, sem lactose. Mentira! Eles têm uma outra enzima, né, a lactase, que coloca ali naquele produto para desfazer o efeito da lactose, mas isso não é completo também. Então, e qual é o pior de todos os efeitos do café? E também da cevada, e também do café de milho, tudo que é torrado, é o alcatrão. Quando você tem um alimento, uma substância que passou pelo fogo, no caso do café e da cevada, foram torradas, né? Ali você tem alcatrão. O alcatrão é um conjunto, não é só um veneno, é um conjunto de venenos altamente cancerígenas. Você pega na Faculdade de Medicina, por exemplo, eu sou professor da Faculdade de Medicina Zarnes, que era FTC, os árabes compraram, hoje tem esse nome diferente, Zarnes. Então, quando você tem laboratório
para estudo de enfermidades, é só pegar alcatrão e passar no dorso ou na orelha de um camundongo desses de laboratório, e em poucas semanas surgirá ali uma lesão cancerígena. Olha só. Então, mas então uma pessoa que está tomando café ou cevada há 5 anos, 10 anos, mas não tem câncer, porque o ser humano tem 25 vezes, tem 25 vezes mais tempo de metabolismo do que o rato. Certo. Né? Ou melhor, o rato é que tem 25 vezes mais rápido o metabolismo. Né? Então, você, para uma semana, para um ano do rato, você teria 25 anos de vida para se comparar. Mas aí é que está o mal. Mas tem uma fábrica que é muito famosa de produtos saudáveis e produz a cevada. Os produtos saudáveis podem ser bons, mas a cevada é péssima. O fato de torrar já cria ali o alcatrão que já é prejudicial à saúde, é cancerígeno. Exatamente. Então, interessante saber isso. E que drogas seriam lícitas também, né? O álcool, a cerveja. Eu me lembro quando o Brasil conseguiu tirar dos estádios de futebol a cerveja. Todos. Sim. E veio a Copa no Brasil, a primeira coisa que os organismos internacionais fizeram né, do futebol foi colocar cerveja, por favor, foi colocar cerveja nos estádios. Vejam vocês. E hoje ninguém tirou mais, obrigado. Não se tirou mais. Os estádios têm. A única coisa que eles não têm é garrafa para... Ok. Por causa do risco de briga, essas coisas. A animosidade, né? A felicidade dos... excessiva, né? Então, a cerveja, há um pensamento de que se você tomar só uma taça de vinho por dia, né, isso vai melhorar o seu coração. Me lembro que os franceses diziam que lá na França o índice de doenças coronárias, cardíacas, era muito inferior aos Estados Unidos, por exemplo. Eles atribuíam isso ao vinho francês. E os americanos contra-atacaram e falaram assim: e a cirrose no fígado de vocês aí, né? A cirrose no fígado é incomparável em relação ao que acontece nos Estados Unidos. Hoje está ficando muito parecida, porque nos Estados Unidos também já estão com o consumo de álcool aumentado. E o que o álcool, então, agora faz no sistema nervoso? Porque se só tomar uma taça de vinho por dia, se só tomar uma cerveja no fim de semana, não faz mal. É necessário que eu diga a vocês que faz muito mal. A menor quantidade faz mal. Por quê? Porque o álcool, daqui a pouco nós vamos falar sobre a cocaína, o álcool, ele interfere no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que você não controla. Ele é que controla você e suas funções vitais. A respiração, o batimento cardíaco e funções vitais do seu organismo independem de sua vontade. Você não manda o seu coração bater. Perfeito. Você não manda... Você pode até segurar um pouquinho a sua respiração, mas é muito pouquinho. Depois você tem que... Esses elementos, essas funções estão no tronco cerebral. E o tronco cerebral, ele é preservado. Existem, por exemplo, nos neurônios, no sistema nervoso central, a barreira que a gente chama de hematoencefálica, para proteger
O álcool atravessa tudo isso. Isso. O álcool atravessa tudo isso. Então, o mínimo de álcool que você utiliza, nós temos no sistema nervoso um controle muito fino, uma sintonia fina de inibição pela substância neurotransmissor GABA e excitação pelo neurotransmissor glutamato. O álcool entra e altera tudo isso. Ele, por exemplo, influencia o glutamato, excitação. Sim. Vocês já viram que um alcoólatra, ou nem precisa ser chegar a um grau desse, mas as pessoas nas festas usam álcool, começam a ficar alegres, né, ousadas e falando demais. É uma excitação. Só que isso vai a um nível e depois cai. Uhum. E com o álcool como agravante, isso vira em lugar de alto e baixo, vira um altíssimo e abismo. E o ser humano não foi feito pelo Criador para esse tipo de experiências. Não existe dose segura, né? Não Nível existe, seguro. não existe. Você está certo, Santana, não existe dose segura. E, completando essa parte, eu quero dizer, existe uma coisa chamada dependência. Quando aquelas sensações de euforia, e nas drogas também estão presentes, o indivíduo sente falta, sente necessidade dessa excitação, desse barato, dessa alegria eufórica, e então ele começa a procurar utilizar novamente. E este utilizar novamente é a dependência. E quando chega a dependência, você não se livra. Aliás, eu disse quando chega a dependência, nenhum de nós sabe se terá características no seu sistema nervoso para se tornar dependente ou não. Sabemos que o número de dependentes é muito maior do que os que não são dependentes. É uma raridade você ver alguém que pode beber e manter a sua estrutura psicoemocional em ordem. E se acontecer isso, depois de alguns anos, também, por força da morte dos neurônios, por força da destruição das sinapses, que são as ligações neurônio-neurônio. Pode vir uma demência mais cedo, não é isso? Ele virá, você disse muito bem, em forma da perda de memória ou da demência mesmo. Certo. Então, não existe você dizer algo apenas socialmente. Eu quero contar a vocês uma experiência interessante. Nós temos o programa de vida saudável da Clínica NAT, que nós fazemos 4 vezes no ano e leva 10 ou 12 dias intensivos. Nós juntamos um grupo de profissionais e colocamos à disposição de um grupo de pacientes, 20, 30 pacientes. Antigamente fazíamos na clínica, lá na Estrada do Coco, hoje fazemos aqui no resort, o grande hotel Stella Maris, por causa da praia, caminhar na praia. E um dia, no fim da tarde, depois dos tratamentos e das caminhadas, eu estava um cavalheiro, um advogado Santana, conversando com os demais, ali antecedendo o momento da ceia, né, da refeição do final do dia. E ele estava dizendo: olha,
eu só bebo socialmente. Nunca um cliente meu, e eu tenho clientes nas altas camadas sociais, empresariais da Bahia, nunca um cliente meu me viu bêbado. Entendi. Na minha casa não existe bebida alcoólica. Ele até disse, minha esposa não gosta disso. Não. Então, eu não tenho problema nenhum com a bebida. E ele me viu e já ia falando assim, para eu participar da conversa, eu me fiz de incompreendido e saí rapidamente, como se eu estivesse atendendo ou recebendo um chamado no fone de ouvido, porque aquele homem estava ali, porque um empresário da Bahia me chamou e disse, Dr. Elias, estou colocando no seu próximo grupo de detoxicação o meu advogado, porque eu não o encontro mais sóbrio. Poxa. E eu tenho coisas muito importantes para resolver, e ele que cuida. Eu não tenho visto mais sóbrio. Então, qual é o próximo programa? Você o inclua. E no dia que ele chegou na clínica e veio para a consulta de admissão, estava com a esposa, Sim. conversamos e tratamos dos assuntos, respondi as perguntas, e a esposa falou para ele, eu vou deixar você aqui agora, mas eu quero dizer na frente do médico, e o médico vai ser a minha testemunha. É a última oportunidade que eu estou te dando para você deixar de beber. Se você voltar a beber depois desta experiência, eu é que te deixo. Situação, viu? Vocês ouviram o que eu disse quando Sim. comecei a história? Esse é o grande problema. As pessoas se iludem. As pessoas têm noções completamente equivocadas sobre sua condição diante do vício. Porque ele disse que ele só bebia socialmente. Exatamente. Não é isso? E era que um nunca viciado. um cliente havia visto, nunca um cliente o havia visto bêbado, e esse cliente que pagou para ele ir para a clínica, para o programa de vida saudável, disse, eu estou enviando o meu advogado porque eu não o encontro mais sóbrio. E tenho muitos negócios na mão dele e preciso que sejam resolvidos. Vejam que situação lastimável. E eu gostaria de terminar essa história com um final feliz. Não, a esposa o deixou mesmo. Oh. E eu não sei o que aconteceu com os clientes. Ele faleceu não muito depois disso. Porque o álcool não atinge só o cérebro, não. O fígado, cirrose hepática, o coração. Sim. O álcool é uma droga miserável, responsável por milhões de seres infelizes, não só os viciados, mas os familiares. Nesta semana eu estava no HGE e havia muito paciente. Como neuro, eu atendo aqueles pacientes que, ou de moto, ou de carro, ou até andando, sofreram quedas que atingiu a cabeça. E uma colega médica da clínica médica, ela disse, Elias, se não fosse o álcool, 80% deste grupo de pacientes não estaria aqui. Terrível isso, viu? O HGE é um hospital de trauma. Ele foi um ponto de apoio importantíssimo na pandemia, porque ele ficou sem, o governo colocou, a Secretaria da Saúde abriu o Hospital Espanhol e fez o hospital de campanha na Fonte Nova e protegeu o HGE,
para que quem tivesse trauma, acidente, capotamento, batida, fosse atendido. ou até tiro, facada, Sim. pudesse ser atendido lá sem o risco da Covid. Mas o álcool provavelmente impede que muita gente que poderia ser atendida e utilizar a UTI por Sim. causa de AVCs, né? Eu sou neuro, um AVC hemorrágico exige uma atenção instantânea, imediata, rota 1, como nós dizemos lá. O atendimento de emergência do HGE é prioridade, maravilhoso em relação à rapidez e velocidade e salvamento de vidas aqui na Bahia, mas tem que estar envolvido muitas vezes com vítimas de acidentes ou de problemas causados pelo álcool. Pois é. Eu penso que se com álcool, né, apesar da liberação do fácil acesso, os problemas são tamanhos. O senhor comentou há pouco que falaríamos sobre, por exemplo, o uso da cocaína. Imagino que o uso de uma substância dessa muito mais potente não possa causar na vida do usuário. A cocaína rende milhões de dólares aos contraventores, né? A Polícia Federal, o FBI, a CIA, há um grande volume de entidades, autoridades, buscando sanar a produção e a comercialização da cocaína. Mas ela é tão rentável, tão fabulosamente lucrativa, que nós temos países como Bolívia, Colômbia, que tem isto como uma pauta importantíssima na economia. A Bolívia aqui é uma tristeza, realmente uma produção inacreditável. Na Colômbia, com a ajuda dos Estados Unidos, eles têm combatido lá os grandes cartéis, mas é só olhar no noticiário o que acontece aqui no nosso aeroporto de Guarulhos. Tráfico internacional. É uma fonte de transferência aqui dos países nossos, Bolívia e outros produtores, para a Europa, de todas as formas possíveis e imagináveis, containers inteiros, que por fora, né, dentro dele, mas na parte mais periférica, você tem algum tipo de produto, e quando você retira ali na parte central, são toneladas agora. Antigamente, se você pegava quilos, né? Hoje as coisas estão... Eu vi um carregamento que tinha 1,5 toneladas de cocaína. E por que isso? Porque a cocaína, mais ainda do que o álcool, e com menos quantidade, vejam que coisas incríveis, gera sensações fantásticas. Tudo isso que eu estava falando do álcool, você disse bem, Magno, a cocaína produz com muito mais rapidez, com muito menos produto, né? O álcool você tem que ter 1 litro, o uísque, ou seja o que for. A cocaína é um pozinho. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, antes de ser médico, uma empresa do ramo de roupa, jeans, e uma empresa cheia de jovens, né, pelo tipo de produto, gênios, jovens fantásticos, moços, moças, e a maioria deles usava cocaína. Terrível. E saíam do trabalho e iam fazer o happy hour
e aí tinha ali o canudinho, cheiravam o trilho de cocaína. E eles ficavam deslumbrados com aquilo e não se davam conta que estavam viciados. Eu os vi poucos, mas alguns anos depois, porque eu só fiquei poucos anos, Sim. porque eu nunca entrei numa roda deles, nunca participei daquele tipo de festas, porque nós sabemos que o maior perigo que existe é você se aliar às pessoas interessantes, bonitas, Sim. como o Santana usou uma expressão, carismáticas, mas que têm vícios no seu convívio íntimo. E eu não queria aquilo. Não me demorei mais do que poucos anos ali, convivendo com eles, mas não participando das festas. E também eu estava ficando numa situação incômoda, né? Eu era participante dos negócios, tinha um envolvimento na produção, na criação, não que eu fosse criador, mas estava acompanhando para dar treinamento, né, a vendedores dos produtos, e via a concepção daquilo, genialidade, coisas lindas, mas eles debitavam, ou acreditavam, melhor dito, aquela genialidade ao uso da droga. Da droga. E, na verdade, o que a cocaína faz? Ela amplia, de novo, os nossos sentidos, né? Os neurotransmissores excitatórios, ela amplia isso. Diz como é que é? Desmesuradamente. Há uma ampliação muito maior e mais rápida. E você, então, se imagina o pai do mundo, né? O rei da cocada preta, é uma sensação de empoderamento, tudo que uma pessoa gostaria de ter, em alguns minutos já vem. Só que há um detalhe importantíssimo. Nós temos no corpo humano e no sistema nervoso um aspecto chamado tolerância. A mesma quantidade de droga, a mesma quantidade do elemento químico que produz um efeito novamente utilizado, não produz mais aquele mesmo efeito. Então você precisa aumentar um pouco, e aumentar, e aumentar. Então, o dependente, o viciado, eu gostaria de falar sobre esse detalhe. O dependente, o viciado, ele precisa aumentar cada dia mais. Então, eu estava falando, eu vi depois de alguns anos que eu não estava mais lá, e eles estavam envelhecidos. Uma moça lindíssima, parecia uma senhora idosa, né? Jovens, emagrecidos, o rosto caviloso, uma coisa... O resultado, colhendo o que plantou, em né? poucos anos, 3, 4, 5 anos depois que eu saí, quando tive a oportunidade de encontrá-los. É uma destruição, mas como eles estão uns e outros vivendo naquilo. E sobre dependência eu queria dizer uma coisa, seja droga, seja o álcool, seja ilícita, lícita, é importante você saber que a dependência você só saberá, né, se você pode ou não tornar-se viciado ou dependente depois que você provar. Se você não está provando, você não tem ideia de se você tem características que o tornarão dependente ou não. O perigo mora aí, né? Exatamente. Então você prova o álcool uma vez, 2, 3 e você já está dependente e você não se apercebe.
O dia que falta, né, como eu mencionei, da cerveja sem álcool, e você está ali naquela necessidade, naquela vontade, e na verdade é na dependência, você aí toma uma cerveja comum, porque o seu organismo está pedindo. E aí você descobre que se tornou viciado, que está dependente. É terrível porque a gente percebe pessoas que têm consciência que aquela substância faz mal, está destruindo, está envelhecendo, como foi o caso dos colegas, o antigo colega de trabalho do Dr. Elias, mas mesmo assim eles não conseguem abandonar aquela substância que tem consciência que está matando ele. É o grande risco da dependência. A pessoa fica escravo daquilo ali, né? Os rastros deixados pelo uso e dependência de drogas, eles são irreversíveis, né? Tanto fisicamente como neurologicamente, vamos dizer assim. É isso mesmo, Magno. A sua pergunta é muito boa. Porque se você tem um AVC, antigamente se você tinha uma situação, uma crença, uma norma, você precisava saber que uma perda de neurônios em um determinado sítio do cérebro, você não tinha como repor, porque o neurônio morto está liquidada a função. Então, você via, muito mais do que agora, pessoas que mantinham um lado paralisado, né? Quando é o lado direito, ainda hoje você tem um problema do lado direito, você não fala ou tem grandes perdas chamadas disartrias, dislalias, você perde a possibilidade de falar. Mas estas circunstâncias foram descobertas ao longo do final do século XX, que elas podiam ser corrigidas. Como? Eu tive no Johns Hopkins, lá em Baltimore, nos Estados Unidos, fiz um estágio com Ben Carson. Já ia perguntar. Isso é que foi privilégio, não? Diretamente com ele foi? Isso. Que interessante. E ele me apresentou, o Carson, ele era, hoje depois tornou-se político, está aposentado, mas naquela época ele era o diretor da neurocirurgia pediátrica. E ele me apresentou ao diretor-geral da neurocirurgia e me deu um crachá de médico do Johns Hopkins, com que eu abri as portas onde fosse. Foi um privilégio descomunal. Foi realmente um momento maravilhoso que eu tive depois de formado. O melhor acontecimento da minha vida foi estar lá nesse estágio com o Carson, com Don Lin Long, que era o diretor-geral. Então, quando eu fui lá, estávamos na década do cérebro. Nos anos 90 a 2000, o mundo inteiro se reuniu num esforço de decodificar, de resolver e saber tudo do cérebro. Quando terminou a década do cérebro, foram gastos mais de 3 bilhões de dólares, juntando os recursos de todas as grandes universidades do mundo, e viu-se que houve um avanço, mas muito longe de saber tudo que se refere a esta mais maravilhosa máquina que existe no planeta Terra. Há quem diga, os computadores, a inteligência artificial vai superar o cérebro. A inteligência artificial, os computadores, eles têm velocidade, isso sem dúvida, mas as emoções... Não tem autonomia, né? Autonomia, isso tudo não vai ser passível de invenção humana. O cérebro é um instrumento divino no homem e não é indissociável
E nós temos no lobo frontal o senso moral, não, o lobo pré-frontal é onde está o nosso senso moral, onde Deus fala com você. E o álcool e as drogas afetam isso de saída. Vejam, mais esse detalhe. Atingem essas regiões. Mas então eu estava falando sobre o Johns Hopkins. Então lá eles tinham naquela época uma cirurgia de retirar a parte do cérebro onde estava o centro de alguma disfunção elétrica que gerava convulsões, às vezes convulsões ininterruptas. Esferectomia? Eu lembro disso do livro de Bencaso. É chamado esterectomia que você falou. Esferectomia. Hemisferectomia. Hemisferectomia, isso. Que tira um hemisfério. Perfeito. Então, eu perguntei a ele, mas como? Ele me mostrou, eu vi várias sessões de neurologia lá, filmes em que crianças em que era retirado até metade do cérebro, ou um hemisfério, eles recuperavam. As crianças jogavam, eu vi um filme das crianças jogando bola, manquitolando, porque no lado em que foi retirado o hemisfério, eles não tinham movimento, eles perderam, mas estavam recuperando. E como é isso? Os neurônios dos setores próximos àquele setor em que eu assisti, por exemplo, não é hemisferectomia, porque isso foi, não digo proibido, mas era uma ablação, um palavrão, mas é uma retirada de todo um setor do cérebro. Isso não deixa de ser, ou não deixava de ser, uma violência. Entendi. Mas setores, havia um cirurgião japonês, já bem idoso, e ficamos muito amigos. Eu assisti uma cirurgia em que ele tirou de um lado o hipocampo, que é todo o centro de memória, né, nosso. O cérebro nosso, ele é duplo, né? Você tira de um lado, mas tem o outro lado que preenche aquelas funções. E eu fiquei encantado com isso. Os neurônios mortos, grupos de neurônios, feixes nervosos interrompidos, eles podem ser substituídos por outros, claro, com fisioterapia, fonoaudiologia, no caso da fala. Todos esses processos, eles são processos que os fisioterapeutas conhecem muito bem, porque ajudam muitos pacientes a se recuperar. Tem paciente que teve AVC hemorrágico, derrame, que depois de algum tempo voltam a falar quase que fluentemente e caminho você não percebe e cumprimenta você com força. Foram meses e meses, às vezes mais do que um ano de trabalho, que trouxeram aquela recuperação que precisa começar logo. Alguém, depois de um ano, já não tem mais essa possibilidade de recuperação. Você precisa fazer essa substituição num tempo mais imediato possível. Mas, quando você tem o álcool, ou as drogas, ou a cocaína, atuando na destruição de neurônios do sistema nervoso autônomo, você não tem, não se conhece, não é encontrável soluções que possam trazer de volta memória, raciocínio e o senso moral que você é dotado por Deus para ter. Isso é uma perda irreversível, as perdas que se referem ao sistema nervoso autônomo e ao tronco cerebral.
locais onde você precisa para ter as funções cerebrais de memória, de aprendizagem. E quando você vê uma pessoa alcoolizada, a primeira coisa que acontece é o desequilíbrio. O desequilíbrio vem de um setor do cérebro chamado cerebelo. Cerebelo é uma forma de dizer pequeno cérebro, cerebrinho, né? O cerebelo fica na parte de trás da nuca, abaixo da região occipital. O cerebelo ele é pequeno, mas 80% de todas as comunicações de fora para dentro, sensibilidade, nós estamos pegando aqui um copo d'água. Esse ato aqui, ele está sendo, no momento em que eu pego o copo, eu sinto o vidro, sinto o frio, né, da água que está fresca, quase gelada, mas no momento em que eu levanto esse copo, o cerebelo recebeu informações de que era um copo, de que era água, e enviou para o córtex motor, e o córtex motor manda uma mensagem motora para que eu possa... Falando assim, parece que é algo que acontece num espaço longo de tempo, né? Mas é uma reação tão instantânea. São frações de segundo. Então, aquilo que é sensibilidade se transforma através das sinapses, que são as comunicações neuromusculares, neuroneuronais para o cérebro e voltam em forma de ordens motoras. E o álcool afeta isso? Completamente, completamente. É por isso que vem os tremores, Sim. O cerebelo perde grande parte de sua função, porque ele é o nosso órgão de situação, de orientação. É o cerebelo que me permite saber que eu estou numa sala, na Igreja Central de Lauro de Freitas, Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, e que eu preciso pegar a paralela para voltar para Salvador. Sim. Voltando pelo caminho onde eu vim, e é o cerebelo que nos alcoólatras e nas pessoas, aí entram outros aspectos, que não fazem exercício, os sedentários, que só comem pseudo-alimentos, os salgadinhos, os alimentos refinados. Falamos isso num podcast que Santana fez aqui, que ele falou modestamente que me... Sugou por 3 horas. Foi gentil. Então, quando a perda do verdadeiro alimento do cérebro, que em lugar de álcool, de drogas, de alimentos refinados, ultraprocessados, tem as frutas, as hortaliças cruas e os alimentos integrais, como verdadeira alimentação. Esses que abrem mão da verdadeira alimentação por esses pseudo-alimentos também entram em problemas com a perda das sinapses, com a gordura, por exemplo. A gordura é um grande inimigo das sinapses. Nós precisamos preservá-las e não permitir que elas sejam destruídas, porque eu tenho um momento de prazer oral, ou um barato, ou alguma coisa que me faz ficar deslumbrado por alguns momentos ou horas. Recentemente eu vi que uma comissão da ONU responsável por reger e criar algumas legislações a respeito das drogas, retirou dessa lista de drogas proibidas, vamos dizer assim, a cannabis, né? E nós sabemos que alguns países têm a liberação do uso, né, do fumo, da maconha, recreativo, né? O uso recreativo. Outros tratam realmente de forma criminal esse uso, mas tudo envolve a saúde, né?
Uma decisão como essa, tornando uma substância como essa, né, livre ao acesso, sabendo o que nós já sabemos sobre o álcool, sobre o fumo, que não vai ser nem né, possível tratar sobre isso aqui, e outras drogas. Saber disso não dá uma preocupação, porque agora tem uma outra substância que muito provavelmente, ao ser liberada, vai estar aí causando essas mesmas debilidades já causadas por outras substâncias. É muito boa essa pergunta, Magno, e a informação é essa mesmo. É interessante você pensar que na sala de cirurgia, uma das primeiras vezes eu ainda era estudante e eu estava observando o anestesista muito competente no Hospital Santa Isabel, que era o nosso hospital-escola da Faculdade Baiana de Medicina, e ele estava me mostrando. Eu fiquei impressionado com a rapidez que o paciente entrava em sono profundo para a anestesia, para a cirurgia. E eu dizia, que droga é essa? Ele falou, isso aqui é uma droga retirada do curare, né, do veneno da cobra. Ele me disse qual era a cobra, ou quais. E este elemento, esta substância retirada do veneno da cobra, agora estava sendo usada ali, é usada nos centros cirúrgicos como um sonífero, né? Como um anestésico, na verdade, indutor do sono profundo para a sedação, como nós falamos. A mesma coisa é o que está acontecendo com a cannabis. Ninguém está falando, como ninguém vai usar o veneno da cobra porque para dormir. Nós estamos falando de um veneno e de uma substância alucinógena que é o cannabis. O canabidiol é uma substância retirada. Eu tenho colegas neurologistas que utilizam o canabidiol com algum êxito em relação a Parkinson, crises epilépticas também. A epilepsia. Eu tenho e conheço o trabalho. Existe, inclusive, uma associação do uso do canabidiol até para tornar mais acessíveis os valores, porque inventam-se aí importados, cobrando não sei quantos R$1.000. Isso é uma exploração, porque a associação de usuários, ou melhor, dos beneficiários do canabidiol, ele tem valores razoáveis, como qualquer outro medicamento. Mas isto é uma substância retirada da cannabis e que faz, até este momento, estamos vendo aí muitos benefícios. Só essas duas, que está no âmbito da neurologia, nós poderíamos imaginar no âmbito da psiquiatria mais coisas, mais recursos, mas no âmbito da neurologia, só esse aspecto dos tremores, do Parkinson e da epilepsia e das convulsões já é um bom avanço, inclusive com poucos efeitos colaterais, que é um grande problema dos medicamentos de forma geral. Agora, confundir isso com liberação, liberar geral, a cannabis, não, a maconha, meu Deus do céu, isso é um absurdo. Mas esta confusão das coisas tem um interesse ela também. tem um interesse, como eu comercial. Já expliquei,
do grande volume de recursos que está disponível para o uso, a expressão Santana usou aí, recreativo. Eles usam essa expressão. Mas recreação, por favor, nós moramos numa cidade, Salvador tem praia dos dois lados, né? Salvador é um istmo que entra mar adentro, né? Aqui o sol nasce e o sol se põe. Salvador é uma cidade privilegiada. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, mas desde que descobri Salvador não quis mais sair daqui. Casei com uma baiana, minha filha é baiana. Sou realmente soteropolitano de coração. Maravilha. É uma cidade maravilhosa. Recreação, você tem esses quilômetros e quilômetros de praias maravilhosas, né? E se você vai aqui na Estrada do Coco, é de perder de vista, né? Aqui Jauá, Guarajuba e Praia do Forte, lugares lindíssimos. Pensar em recreação com algo que te lesa, com algo que te destrói, e a você e a sua família, e a você e seu futuro, e a você e sua salvação, porque o apóstolo Paulo disse aos coríntios, e serve para nós hoje, você precisa compreender que você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você. E Deus, quem destruir esse templo, Deus permitirá que seja destruído. Porque Deus não destrói, sim, não. Deus verdade. destrói o mal. Mas nós estamos rodeados de influências maléficas e dos nossos inimigos, séquito do inimigo maior, querem a nossa destruição mesmo. Verdade. Sejamos prudentes, sejamos cristãos e não dissociemos o espiritual do corpo, porque o corpo é o templo e o templo precisa ser cuidado, preservado, e o nosso link no sistema pré-frontal, sistema nervoso de comunicação com o eterno. Nós queremos ser eternos? Eu creio que sim. Nós queremos viver no reino do céu, nós queremos estar na terra renovada, então que nos afastemos de tudo aquilo que gera dúvidas. Não precisa nem ser declaradamente o mal, mas aquilo que pode levar a uma dúvida, uma mistura, um sem, né? Um sem cafeína, um sem álcool. Fiquemos longe disso. Perfeito. Nosso tempo acabou, né? A gente poderia até ficar mais tempo falando sobre efeitos e causas e o que pode e o que não pode, mas eu penso que está claro que as drogas nunca serão um caminho para quem, como o senhor acabou de falar, para quem ama a Deus, para quem quer viver eternamente, e para aqueles que ainda não conhecem a Deus, para quem quer ter uma vida saudável. Exato. Né? Porque você pode não conhecer a Deus, mas quer viver, as drogas, com certeza, não serão um caminho para lhe proporcionar vida. Né? Muito pelo contrário. Doutor, o senhor poderia deixar uma mensagem para aqueles que nos assistem a respeito do que não fazer quando o assunto for drogas? A maior experiência que eu conheço em toda a história da humanidade foi a experiência de Daniel e seus companheiros na Babilônia. Daniel e seus companheiros, eles eram de ascendência real, eles eram de famílias nobres de Israel, e eles viviam nas montanhas, eles tinham uma vida espartana, uma vida saudável, e de repente eles se viram na capital do mundo, né? Nova York, com todas as atrações. Vocês já imaginaram quanta mulher bonita aqueles jovens, que eram jovens bonitos também, viram lá na Babilônia, né, de vários países do mundo. A Babilônia era o centro
da civilização, e eles não foram apenas distinguidos com alguns cargos, eles foram para o palácio do rei, e eles foram, não foi nem a palavra convidados, eles foram instados, quase que eu poderia dizer obrigados, a se alimentar da mesa do rei, dos alimentos do rei, do vinho e das bebidas do rei. Vinho é uma forma da bíblica dizer, ali tinha muitas bebidas, todo tipo de bebidas do rei. Então, você simplesmente renunciar a isso, sob o risco da própria vida. O rei ficar sabendo, falando, mas o que esses caras estão pensando? O que eles pensam que são? Tragam aqui, vou pisar no pescoço deles e vou mostrar aos outros príncipes de outros países como é que eu faço com quem vem botar defeito na minha comida, ou na minha bebida, ou na minha recepção. Não, eles, com o risco da própria vida, eles foram ao chefe dos eunucos e pediram, olha, experimentem-nos 10 dias. Eu fico pensando, 10 dias é um tempo muito pequeno. Nós fazemos um trabalho de detoxicação no nosso programa de vida saudável, 10 dias. E as pessoas, ao saírem, falam assim, poxa, tinha que ser 20, tinha que ser... É um tempo pequeno, mas para Deus não é. E Deus fez deles verdadeiros nobres no centro da civilização do mundo. E eles foram fiéis durante toda a sua vida. E Daniel recebeu do anjo aquela frase que eu gostaria de receber. Tu, Daniel, fecha esse livro, porque você vai descansar, mas no fim dos dias você vai se levantar e receber a sua herança. Amém. Certeza boa de se ter. Isso é uma bênção, isso é maravilhoso. Eu quero essa bênção para mim, para meus filhos, para minha filha, para os meus pacientes. Eu ainda devo dizer a vocês que durante a pandemia eu perdi 2 amigos médicos, colegas de 20 anos de trabalho, amigos e irmãos, perdi para o Covid, mas eu não perdi um único paciente. Nenhum. Alguns foram até hospitalizados. Inclusive irmão nosso, eu disse a ele, você precisa ir para o hospital imediatamente, e ele foi muito refratário. Não, eu vou ficar em casa, eu estou no meu quarto, minha esposa, meus filhos ficam longe. Eu tive que dizer para ele, rapaz, se você ficar na sua casa mais um dia, você vai deixar a sua linda esposa para outro. Ele ficou furioso, ele desligou o telefone, mas ele foi para o hospital. E depois de uma semana ele me ligou e disse, eu ainda estou no hospital e eu preciso dizer a você, você estava certo, aqui me foi claro, mais um dia que eu demorasse para vir e eu não teria sobrevivido. Eu te agradeço. Nós temos todas as instruções. O Covid, eu quero dizer mais esse detalhe, o Covid não matou ninguém saudável. Não pensem isso. O Covid, porque ninguém sabe quem morreu. Sabemos. O Covid só levou quem tinha comorbidade. O Covid arrastou obesos, o Covid arrastou diabéticos. Os meus colegas médicos os dois eram obesos e diabéticos. Então o Covid, ele levou quem já tinha comorbidade, idosos que tinham vários problemas de saúde. O Covid, jovens que eram obesos, jovens que eram diabéticos, que tinham hábitos notívagos. Queridos, a orientação divina, os princípios de saúde, os 8 remédios divinos,
como professor lá da teologia do SALT, desenvolvi o 9º remédio. Nós estamos falando sobre isso. Uma hora dessa, virei falar aqui em Lauro sobre o 9º remédio, que até nos permite fazer um acróstico, né? Esperança com os 9 remédios. Tudo isso está na nossa literatura, está na Bíblia. Vamos cuidar da saúde com humildade, com obediência e buscando a santidade. Amém. O senhor pode finalizar com a oração, doutor? Pois não. Maravilhoso Deus, bom Pai, amado Espírito Santo, querido Jesus, a nossa vida aqui neste planeta, esse buraco negro no universo, é breve. Nós esperamos e confiamos nesse privilégio imenso que o sacrifício de Cristo nos garantiu, nos dá a certeza da vida eterna contigo, no teu reino, na terra renovada. Permite, Pai, que nossa mente seja iluminada pela tua palavra todos os dias, que o nosso coração tenha humildade, sejamos obedientes, que cuidemos do corpo, nosso templo do Espírito Santo, que saibamos ser responsáveis com os horários de comer, com os horários de dormir, com os horários de estudar. Ó Pai, dá-nos certeza, dá-nos confiança que pelo sacrifício de Cristo estaremos contigo para uma vida eterna. Amém. Nós te suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, doutor Elias, pela participação riquíssima. Santana, mais uma vez, pela parceria nesta longa jornada. E a você que nos acompanhou até aqui, que Deus te abençoe. E eu espero que você tenha sido abençoado, assim como nós fomos, com tanta informação boa e positiva a respeito do que não fazer quando o assunto for as drogas. E que Deus possa continuar te abençoando, e nós aguardamos você nos próximos episódios.